Vamos abrir agora a um tempo de debate. Eu queria passar logo a palavra ao Frei Davi, que representa todos vocês que aqui estão. Tá certo? Obrigado, senadora. Não é um costume, porém nós temos, como tivemos a necessidade de saída da senadora, o senhor está falando no lugar dela. Que honra, obrigado. Nós vamos direto, então, no roteiro que elaboramos, para ser bem rápido. Matança de jovens negros. Em 2012, 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Mais de 30 mil eram jovens com 15 a 29 anos, que já falamos várias vezes. 77% dos assassinatos eram negros, dos assassinados. Menos de 8% dos casos foram apurados. O que fez os poderes executivo, legislativo e judiciário para punir os culpados? Como exemplo do cenário da matança de jovens negros no Brasil, analisemos os crimes de maio de 2006 em São Paulo. Quase 500 vítimas. Novamente, o que o Estado de São Paulo e a nação brasileira fizeram para punir os culpados? A polícia extorque quem? O PCC e familiares. Então, portanto, os crimes de maio têm esse pano de fundo. A polícia roubando dinheiro do PCC e dos seus familiares. O PCC revida. 59 policiais foram mortos. O PCC revida, se defendendo seus filhos, suas mães, seus parentes. O Estado contra-ataca. 493 civis são mortos, executados sumariamente. Dos mortos, mais de 400 eram negros. Nem 6% dos mortos tinham ao menos uma passagem pela polícia. Senadora, nem 6%, senadora, tinha ao menos uma passagem pela polícia. Detalhe, 124 registrados falsamente como autos de resistência, encobrindo o extermínio, abaixo aos autos de resistência. Hoje, mais de 90% dos inquéritos não prosperaram. Ministério Público, cadê você? Ministério Público de São Paulo, cadê você? Das quase 500 mortes que não eram de policiais, quantas foram investigadas? Ministério Público, cadê você mais uma vez? Dessas quase 500 mortes, das que chegaram aos tribunais do Estado, quantas foram julgadas? Tribunal de Justiça, cadê você? Como sabemos, nem mesmo na ditadura militar matou-se tanta gente. Barbárie sem punição do Estado. Ministério Público, governador, PGR, República do Brasil. O que fizeram ou irão fazer? Queremos mais decisões como a do julgamento do PM André Pereira da Silva, que foi condenado pelo assassinato de 3 jovens naquele período, porque não foram todos os assassinos levados a julgamento dos crimes de maio? E o problema continua. O índice de assassinatos cometidos pelo Estado de São Paulo continua alarmante, apesar do Estado parecer estar na ponta dos que menos matam. Como exemplo, podemos citar o assassinato do jovem Kaique. Ele cometeu erros, mas não tão graves como os que roubaram a Petrobras, metrôs, CPTM, etc. Porque os ricos que cometem erros maiores têm outro tratamento, mesmo sendo seus roubos mais danosos à sociedade? A polícia, após matá-lo, posta no WhatsApp uma foto do Kaique morto. E aí está vendo a foto, e aí um dos policiais comenta para o assassino policial: olha, você não preparou o ambiente. Senadora, olha só, comento no WhatsApp entre os policiais. Isso chegou à minha mão por um policial do bem, que é cristão, e que está se sentindo totalmente mal como polícia, que é da baixa da polícia, nos passou essas informações.
Portanto, um outro policial do mal alerta a um policial do mal que ele não preparou o ambiente. E olha só, senador, o que acontece. No WhatsApp, um dos policiais alerta o autor do crime que ele não havia preparado a cena. Minutos depois, o policial assassino posta a nova foto com a cena montada. O braço do Kaique, que estava esticado, agora está para trás e o revólver com a numeração raspada aparece magicamente. A sociedade civil aplaude os bons policiais. No entanto, a sociedade civil quer... Pode voltar um pouquinho, por favor. No entanto, a sociedade civil quer, senadora, pedir à senhora que convoque nesta audiência a PGE de São Paulo. Por que a PGE não levou a sério a averiguação, uma vez que é o senhor do processo? Por que não levou a sério? Com medo de quem? Nós, Educafro, na semana da matança de maio, entramos no Ministério Público com representação. E até hoje não nos responderam nada sobre a matança. Que a CPI convoque o governador do Estado. É inaceitável que o governador não responda por esses crimes. E, portanto, a sociedade, volto a falar, a sociedade civil aplaude os policiais bons, mas quer que esta CPI, essa audiência pública, vai gerar mais força, espera que vai gerar mais força para que os bons policiais façam como fez o sargento Marco Akira, que em janeiro de 2015, agora recente, denunciou os 17 policiais assassinos da Zona Leste de São Paulo. Então, parabéns, e eu peço para o policial Marcos Akira uma salva de palmas. E nessa linha, senadora, nós tivemos hoje reunião na Procuradoria-Geral da República. A entidade Educafro, com um grupo de juristas, descobriu que a nossa querida e cidadã Constituição não recepcionou os autos de resistência. Então, o auto de resistência é uma lei que não pode estar sendo usada pelas polícias. E, portanto, entramos na PGR pedindo um posicionamento para poder derrubar isso aí. E conversando com o procurador da República, o Wellington Cabral Saraiva, ele não sabia dessa CPI de hoje. Comunicamos, avisamos e propus a ele se ele aceitaria ser convidado pela senhora para vir fazer um depoimento. E ele aceitou, para falar um pouco por que ele está convicto de que a CPI, a nossa Constituição não recepcionou ato de resistência e, portanto, todas as matanças colocando ato de resistência, ela fere frontalmente a nação brasileira, não só nós negros. Também, senadora, solicitamos à senhora que convoca o governador do Espírito Santo. Em 2010, a Educafro abriu um processo contra o governador do Espírito Santo, porque é um estado pequeníssimo. Em 2010, dos 10 municípios que mais matam no Brasil, 4 estavam no Espírito Santo, em 2010. E convocamos... E aí, senadora, o governador daquele período enrolou muito. Agora, o novo governador que assumiu, nós voltamos a pressionar o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça teve a coragem de aceitar nossa proposta e convocou o governador para uma audiência, para um TAC, um termo de ajuste de conduta. O governador, ousadamente, manda o procurador-geral do Estado enviar uma carta para o tribunal, comunicando ao tribunal que não vai comparecer na audiência de conciliação, porque a verba para combater a matança de jovem negro é muito alta e ele não tem dinheiro para isto. Ele não tem dinheiro para isto. Fala documental que está nos autos do processo do atual governador do Espírito Santo. E nós pedimos essa CPI que convoque o governador para dizer por que ele fez isso. Ele falou taxativamente, não vou investir para combater matança de jovens negros. E nós também pedimos à CPI que convoque a pessoa responsável pela Juventude Viva. Porque já umas 8 vezes tivemos em reunião de Juventude Viva e pedimos à Juventude Viva que nos apresentasse o seguinte, só 2 dados pequenos. Primeiro dado, quantos assassinos o Juventude Viva conseguiu mandar prender depois de seu trabalho passeando em todos os estados do Brasil?
até hoje, não me apresentaram o único assassino que foram presos por causa do trabalho de Juventude Viva. Segunda pergunta. Eu falei, Juventude Viva, equipe, olha aí, a ditadura matou. E o governo brasileiro guardou uma grande verba para indenizar todos os parentes das vítimas da ditadura, o Estado que matou. E eu perguntei, Juventude Viva, qual é a verba que tem para indenizar as mães e os parentes dos jovens assassinados pelo Estado brasileiro, agora na democracia? E até hoje, o Juventude Viva não nos respondeu. Então, eu solicito que convoque aqui o responsável máximo da Juventude Viva para responder por essas duas questões somente. Continuando, por favor. Os poderes legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, todas as cinco forças precisam rever suas práticas. O Brasil precisa respeitar o povo negro. Enquanto sociedade civil, queremos ver indenizados todas as familiares das vítimas dos crimes de maio, com o mesmo empenho que foram indenizadas as vítimas e os parentes da ditadura militar. Como apontou a relatora do CPI da violência contra a juventude negra, Rosângela Gomes, a comissão já possui dados que indicam uma matança, um extermínio. E por que o governo tem medo da palavra extermínio? Nós temos consciência plena que é extermínio. E o Brasil precisa responder nos tribunais internacionais por esse extermínio. O que falta para os culpados serem punidos e medidas tomadas para que essas atrocidades não mais ocorram? Queremos contar com a força viva dessa CPI e de todos aqueles que compõem o Estado brasileiro. A Educafro é a favor da desmilitarização da polícia. Militarização das polícias é um fenômeno mundial, diz pesquisador, no entanto, é possível combater. Nossas mais profundas condolências com os parentes, pais dos terríveis crimes de maio e vítimas da matança de jovens negros em todo o Brasil. As fontes, para quem quiser depois consultar. E nossos contatos. Obrigado, desculpe se me alonguei.